Olá, amigos! Estamos de volta. Este é o programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Ao meu lado está Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bem? Olá, tudo bem. E o nosso convidado de hoje é o trabalhador espírita, palestrante na Comunhão Espírita, Jefferson Bellomo. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, gente? Prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada por aceitar o nosso convite. Nós trouxemos você, Bellomo, porque você é um estudioso de Kardec e nós estamos no mês de Allan Kardec, porque no dia 3 de outubro nós comemoramos o aniversário de nascimento, né, de Allan Kardec. Nasceu em 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon, na França, e foi o realizador, né, o codificador da doutrina espírita, e através dele nós temos as 5 obras básicas da doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que são a base para todo o estudo da doutrina, né? Então, Bellomo, a gente quer começar perguntando a você, para que você comente com todos os internautas, quem conhece, quem não conhece Allan Kardec, quem foi a figura de Allan Kardec. Ótimo, porque Allan Kardec, mesmo no meio espírita, ele é um nome muito falado, mas pouco estudado. E o trabalho que ele teve é a base de tudo que nós hoje temos no Espiritismo. Grandes médiuns como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, são médiuns que as obras são calcadas exatamente em toda a construção kardeciana. Quando começaram as manifestações do mundo dos espíritos na Terra, elas começaram no século XIX. Claro, manifestação mediúnica sempre teve. Mas no século XIX, isso apareceu com mais profusão. Começou nos Estados Unidos e atravessou o Atlântico, chegou na França. A França era o centro cultural da Europa e de meados do século XIX. Então aquilo chamou muita atenção, primeiro como uma brincadeira, e dizem os estudiosos que foi a primeira contribuição cultural das Américas para a Europa. Que até então a contribuição cultural era sempre da Europa em direção às Américas. As manifestações mediúnicas foi a primeira contribuição, né, a primeira novidade que saiu dos Estados Unidos, saiu das Américas e foi para o continente europeu. No continente europeu surgem essas manifestações, primeiro como uma brincadeira, como uma distração, mas que chama a atenção de pessoas estudiosas para tentar entender essas manifestações. Pessoas do mais alto gabarito cultural. Então, aí começam as teorias, os estudos, as discussões. E Kardec foi uma dessas cabeças que olhou por trás daquela brincadeira algo mais sério, porque ele já tinha uma experiência, né, de décadas como magnetizador. E aí a gente pode até falar num outro momento sobre o que foi o magnetismo. Mas nessa experiência, ele olha para aquele movimento das mesas, chama a atenção dele, e ele começa a fazer um estudo. Os espíritos dizem, olha, não é a mesa, somos nós os espíritos. Ele começa a fazer um interrogatório com esses espíritos, e ele publica essas questões num livro de perguntas e respostas, chamado Livro dos Espíritos. A contribuição, a diferença de Kardec foi exatamente ter ouvido vários espíritos, por diferentes médiuns, as mesmas perguntas e ter catalogado as respostas semelhantes. É como ele mesmo cita isso na Revista Espírita. É como se ele tivesse ouvido náufragos de um navio, pegando as mais diferentes classes do navio. As classes de viajante, né? Primeira classe, segunda classe, terceira classe, os trabalhadores, os funcionários, e a partir dali ele tivesse uma ideia do país da onde aquelas pessoas vieram. Quando ele apresenta esse estudo, até então era inédito, porque as pessoas acreditam que não existia livro psicografado publicado antes de Kardec. Havia. Mas Kardec é o primeiro que... Existiam livros com teorias individuais
sobre as manifestações espíritas. Mas Kardec é o primeiro a trazer um livro que tem por base a revelação dos espíritos. Então, não é o que Kardec pensa, é o que os espíritos revelam. E esse livro teve tanto sucesso que, em poucos meses, a primeira edição dele, que foi de 1.500 exemplares, ela se esgotou. E aí ele já tem que fazer uma segunda edição. Depois ele tem que fazer a Revista Espírita. Depois as pessoas, ele começa, por causa da Revista Espírita, a ter uma correspondência muito grande com vários países da Europa e de outros continentes, e ele percebe a necessidade de aumentar esse livro dos Espíritos. Então, de 500 questões iniciais, 500 e poucas questões iniciais, passa de 900, aliás, passa de 1.000. Então, a contribuição dele foi mostrar uma doutrina que é a doutrina dos Espíritos, e não um sistema pessoal, um ponto de vista de uma pessoa, mas uma revelação espiritual. Por isso que ele serve de base até hoje. Porque hoje a gente pode gostar muito de um médium, gostar muito de um espírito que escreve por um médium, mas só vai ser espiritismo quando vários médiums que não se conhecem escreverem coisas semelhantes, de que são através das ideias de vários espíritos. Então foi essa a contribuição. Kardec, ele eleva o nível da relação entre pessoas e espíritos. Até então eram relações supersticiosas, relações místicas, relações envoltas, né, em segredos, mistérios. Kardec traz isso para a luz. Ele dá uma metodologia própria, quase uma metodologia científica para tratar com o mundo espiritual. E aí a beleza do espiritismo que nós temos hoje. Miriam, Thelma? Não, eu acho incrível quando a gente volta à história, né, onde tudo começou, o quanto Kardec era humano, né? Porque ele era um ser encarnado, né? Então, e o quanto ele era sério, e sai daquele misticismo, daquela curiosidade, como Bellomo começou a colocar, de que o que o espiritismo baseado nas obras de Kardec é uma coisa mística, né? Quando na verdade não é, uma coisa científica. Ele sistematizou, né, Bellomo, uma série de conhecimentos que, como você disse, antes eram tidos como místicos e também necessitavam de uma pessoa, né, que fazia aquela ponte com o mundo espiritual, não era acessível. Então, você tinha que passar pelo crivo de uma pessoa que seria o médium, né, e envolvia muito misticismo mesmo. Mas aí, de repente, o mundo espiritual fala através de Kardec, ele coloca isso em formato de perguntas e respostas, sistematiza um conhecimento e fica acessível o funcionamento do mundo espiritual para qualquer um, não é isso? E é interessante que ele assume a liderança desse espiritismo que está nascendo exatamente porque as pessoas olham para o trabalho bem estruturado. Ninguém elegeu Kardec chefe do espiritismo. Mas quando a gente pega a correspondência de Kardec, os discursos que são feitos, né, quando Kardec ia visitar alguma cidade, as pessoas chamam ele de mestre e chamam ele de chefe do espiritismo. Mesmo os detratores dele chamam ele de chefe do espiritismo. Mas é interessante porque o espiritismo não tem chefe. A autoridade dele era moral. As pessoas reconheciam a seriedade do trabalho dele, reconheciam o pioneirismo dele, como ele fundamentava tudo que ele escrevia, e naturalmente ele, a partir, né, desse conteúdo, ele se tornou uma pessoa com uma legitimidade. Então, ele passou uma autoridade, mas autoridade baseada no quê? No conteúdo. Né? Não foram os espíritos que disseram, olha, sigam Kardec porque ele é um iluminado. Né? Ou se não, teve uma assembleia de espíritas que fez um conclave e elegeu Kardec o Papa do Espiritismo. Não foi nada disso. Ele publicou um material de qualidade, até então inédito, de fácil acesso, porque é perguntas e respostas. As pessoas ficaram encantadas com aquilo, elas começaram a fazer reuniões em casa,
porque não tinha centro espírita, né? Quando a gente lê na revista espírita, Sociedade Espírita, Centro Espírita, tirando a Sociedade Espírita de Paris, que era maior, as outras todas eram domésticas. Então as pessoas faziam reuniões em casa. E o que era respondido em casa batia com o que estava no Livro dos Espíritos. Então, a partir dali, ele se tornou uma referência. Referência pelo conteúdo de qualidade do seu trabalho. Como você bem falou no começo, quem foi, né, Allan Kardec? Allan Kardec foi um pedagogo, professor, que tinha o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E este pedagogo, até os 50 anos de idade, 50 anos, nunca tinha mexido com o espiritismo. Ele estudava magnetismo, que era uma forma de tratamento de saúde através do passe. Por isso que nós, espíritas, herdamos o passe. Porque boa parte dos espíritas do século XIX, eles antes eram magnetizadores, eles aplicavam o passe. Por isso que nós herdamos a prática do passe. Então, ele conhecia essa força que saía de um ser humano e auxiliava na saúde de outro ser humano. Mas isso até os 50 anos. Quando chegou exatamente nessa fase da vida, é que ele ouviu falar de um fenômeno chamado mesas girantes. Ele acha interessante, mas não dá muita bola. Depois outras pessoas vão falando. Ele é convidado a participar de uma sessão dessa, que não era sessão mediúnica, como nós conhecemos, né? Era uma sessão para ver as mesas falando. Aí, a partir dali que ele testemunha o fenômeno, ele traz para si a responsabilidade de entender o que provoca aquele fenômeno. Então, ele faz como um cientista faz. Ele observa, ele levanta hipóteses, ele testa as hipóteses, aí ele descarta as hipóteses que não se sustentam, e, finalmente, quando ele chega à conclusão, olha, isso aqui não tem como explicar de outra forma, que não seja a intervenção de seres que não são materiais, seres espirituais, a partir daí é que ele começa a escrever o Livro dos Espíritos. Na escrita do Livro dos Espíritos, ele não traz uma ideia dele, Kardec. Tanto que na cabeça de Kardec nunca faria sentido ele falar de kardecismo. Como no Brasil as pessoas falam, né? Ah, eu sou kardecista. Na cabeça de Kardec nunca faria sentido falar kardecista. Porque Kardec ele traz uma revelação do mundo espiritual. Seria uma revelação kardecista se fosse de acordo com a cabeça dele. E ele falava, não é de acordo com a minha cabeça. Eu não inventei nada. Se eu tenho algum mérito, o meu mérito é organizar essas informações e divulgar. Então, o nome espiritismo, ele tira exatamente que ismo é filosofia, estudo, doutrina. Espírité, do francês, né, é espírito. Então, é a doutrina dos espíritos. Ele sempre colocou isso. Não é a doutrina de Allan Kardec, não é a doutrina de Chico Xavier, não é a doutrina de Emmanuel, é a doutrina dos espíritos. E por isso que ele revoluciona esse estudo. Ele traz, ele fala assim, olha, o espiritismo não é supersticioso, muito ao contrário. O estudo do espiritismo acaba com a superstição. O espiritismo não é milagroso. O estudo do espiritismo faz que nós entendermos que o milagre nada mais é a aplicação de leis de Deus que nós conhecemos. Então, ele é um cara que, passados, né, 150 anos da publicação do Livro dos Espíritos, 260 anos do nascimento dele, ainda continua sendo atual. Kardec ainda continua sendo atual. A própria obra dele, né, no início, ele fala isso, ele tem na introdução, né, do Livro dos Espíritos, que ele explica por que ele criou esse nome, né, o porquê do nome Espiritismo, como você mesmo falou,
E ele diz também que a ciência, o espiritismo tem que acompanhar a ciência, e aonde a ciência avançar, o espiritismo vai acompanhar as descobertas científicas, né? Porque tem muita coisa que o ser humano ainda, com o que existe materialmente, não é capaz de explicar, mas com o avanço da ciência vai se explicando, não é isso, Belombo? Ele entendia o espiritismo como uma ciência, porque para ele a manifestação espiritual é um fenômeno. O que estuda um fenômeno é uma ciência. Só que ele ia além. É um fenômeno que segue leis, mas que tem consequências morais. Então, o que é uma consequência moral? Através da revelação dos Espíritos, nós entendemos as leis de Deus, certo e errado. Porque se tem Deus, tem regra. Certo é o que se aproxima das leis de Deus. Errado é o que se afasta das leis de Deus. Porque Deus é perfeito. O que se aproxima dele é perfeito. O que se afasta dele é imperfeito. É certo e é errado. Então, o estudo da revelação espiritual tem consequências morais. Então, ele colocava o espiritismo é uma ciência de fenômenos com uma filosofia de consequências morais. Aí, claro, né, depois, lá no final da vida dele, a gente vai ver na Revista Espírita de 1868, aliás, em janeiro de 1869, que é um discurso que é publicado, que ele fez no dia de finados de 1868, que ele diz assim, olha, sempre perguntaram para mim se espiritismo era religião. Eu sempre disse que não. Mas por quê? Quando a gente fala em religião, as pessoas pensam em sacerdote, pensam em liturgia, pensam em dogma, pensam em livro sagrado, locais sagrados. O Espiritismo nunca fez essa proposta. Contudo, se vocês quiserem pensar o Espiritismo como uma crença em Deus, comum a várias pessoas que se reúnem para louvarem a Deus da mesma forma, num laço de solidariedade, nesse sentido, o Espiritismo é uma religião. Então, quer dizer, ele especifica muito o sentido religioso do Espiritismo. Pessoas que acreditam em Deus da mesma forma e têm prazer de estarem juntas para reforçar essa fé. Porque, se for pensar em termos de fenômeno, Kardec, se não me engano, na Revista Espírita de 1863, ele diz assim, não faz sentido você falar do Espiritismo como religião, porque não faz sentido de você falar, por exemplo, da astronomia como a religião dos astros, a biologia como a religião da vida. O Espiritismo é uma ciência como é a biologia, a ciência da vida, a astronomia, a ciência dos astros, a química, a ciência dos elementos, e ninguém faz a religião delas, né? Agora, o Espiritismo é uma ciência que estuda os fenômenos espirituais, que desses fenômenos sai uma filosofia, porque tem consequências morais. E essas consequências morais unem os homens numa fé em Deus. Nesse sentido, o Espiritismo é religião. Então, quer dizer, é um sentido muito específico que é aquilo que nos une. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na manifestação dos espíritos, nós acreditamos que as pessoas evoluem, nós acreditamos que o mundo vai se transformar num mundo melhor, porque Deus é perfeito e Deus não abandona suas criaturas. Todas essas crenças incomuns, que fazem parte de uma revelação espiritual, é o que nos torna espíritas. E da onde vem essa base? Dos estudos de Allan Kardec. Miriam, Thelma? Olha, eu estava lembrando até o que você estava colocando, e também veio assim, logo em seguida, depois do Livro dos Espíritos, ele veio com o Livro dos Médiuns. Eu acho que isso foi até para tirar essa mistificação que as pessoas estavam vivenciando na questão da mediunidade, tudo. Eu acho que foi uma grande felicidade de Kardec, né? Ele afinado com os nossos mentores espirituais,
e logo em seguida vem com o Livro dos Espíritos. O que você acha, Belon? É interessante porque quando as pessoas vão lendo o Livro dos Espíritos, elas ficam encantadas e elas também querem saber se elas são médiums. Mas como é que eu faço? Qual é o procedimento? Como é que eu tenho que agir? Não tinha manual de instrução. As pessoas iam por tentativa e erro. E Kardec, ele percebendo isso, ele logo depois do Livro dos Espíritos, ele publica um livrinho chamado Instruções Práticas, que exatamente era uma espécie de mini livro dos médiuns. Mas as pessoas têm tantas dúvidas e o assunto ele é tão rico que ele resolve estender esse livro, Instruções Práticas. Ele revê esse livro, para de publicar, e aí ele publica o Livro dos Médiuns, que já é um estudo bem mais aprofundado, que foi um sucesso de venda. E aí as pessoas começam em casa, lendo o Livro dos Espíritos, lendo o Livro dos Médiuns, a fazerem exercícios mediúnicos. E muitas delas, com esses exercícios mediúnicos, descobrem que elas são médiuns falantes, que nós chamamos de psicofônicos, médiuns escreventes, que nós chamamos de psicógrafos, né? E ele começa tudo baseado no estudo do Livro dos Médiuns. Aí algumas pessoas que estão nos ouvindo podem perguntar assim, mas peraí, hoje, pelo que eu saiba, grupo mediúnico só tem em centro espírita. Inclusive, se fala para não fazer reunião mediúnica em casa. E é verdade. Mas porque os grupos mediúnicos hoje, se a gente for analisar, todos eles são feitos para assistência. Então, era assistência de espíritos sofredores ou assistência de pessoas com problemas de saúde. Na época de Kardec não tinha esse trabalho. Não tinha grupo de desobsessão. Não tinha centro espírita. Na época de Kardec, as pessoas se reuniam para conversar com seus guias e perguntarem assuntos de sua curiosidade natural. Então, elas não recebiam espíritos em sofrimento para tratamento, né? Isso foi um segundo passo, uma evolução do espiritismo. Então, era muito natural essas reuniões familiares. E o que é interessante, Kardec ele sempre falava, é preferível você ter vários grupos pequenos do que ter um grupo muito grande. Porque um grupo muito grande, você tem muita gente que pensa diferente. Então, dá briga. Onde dá briga, as pessoas não conseguem atrair bons espíritos. Então, é preferível que você tenha grupos de pessoas afins, grupos menores, e te permite isso, grupos familiares. Mas o espiritismo cresceu, teve um sucesso grande aqui no Brasil. Hoje, qualquer centro espírita tem centenas de pessoas. Então, e tem uma base que na época de Kardec não tinha, que é exatamente a base kardeciana. Então, hoje, graças a Deus, né, nós exercemos a mediunidade como forma de assistência em grupos preparados para isso, com pessoas que estudaram para isso. Na época de Kardec, era tudo muito pioneiro, sabe? É como as pessoas que se aventuravam, por exemplo, para fazer aviões. Quando a gente pega aqueles primeiros modelos de avião que tinha mais chance de cair do que de voar, e a gente pega os Boeings de hoje, que levam centenas de pessoas de um país para outro, alguém hoje aconselharia, olha, se você quer voar, é muito fácil, compra o material e faz um avião em casa? Ninguém aconselha isso, porque a arte da aeronáutica evoluiu, e o espiritismo também, ele progride. Foi o que a Ana Cristina tinha falado, né? O espiritismo segue com a ciência naquilo que a ciência já confirmou como realidade. Porque hoje, infelizmente, né, muita coisa que é chamada de ciência, na verdade, nada mais é do que ideia de um grupo ou de outro. Tanto que esses grupos, às vezes, não conversam entre eles. Então, o Livro dos Médiuns é uma pena que pouca gente estuda o Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns é um manual de instruções seguro de como exercer a mediunidade.
E o que as pessoas não sabem, Kardec não era médium. Kardec não psicografava, Kardec não pintava, Kardec também não era um grande orador, Kardec não era um médium falante, Kardec era um pesquisador. E tudo que Kardec escreve, ele escreve auxiliado pelos espíritos, mas com base no conhecimento dele. E a intuição dele era muito boa, mas ele não era médium ostensivo. Então, olha a importância. O homem que fundamentou o espiritismo, fundamentou com o estudo sério. Daí que o mentor dele, o guia dele, que é o Espírito de Verdade, que era guia também do movimento espírita, tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo o mandamento dele. Espíritas, amai-vos. Esse é o vosso primeiro mandamento. Instruí-vos. Esse é o vosso segundo mandamento. Quer dizer, a gente tem que ter essas duas balanças muito bem equilibradas. A balança do amor, mas nunca deixar de estudar. Porque o amor sem o estudo, ele vira fanatismo. O estudo sem amor, ele vira arrogância. Então, nós temos que ter as duas coisas muito bem equilibradas. Miriam, quer comentar? Não, eu vou voltar à história do Kardec humano. Não apenas nas obras. Enquanto o Bellomo conversava, eu estava recordando, imaginando a dificuldade dele, porque todos nós temos dificuldade em tornar-se público algo que não é muito abstrato. Né? Ele também teve dificuldade, né, para a discussão disso no meio acadêmico, por exemplo, não é isso? Então, eu fico pensando o quanto nós devemos lutar, nos empenhar para as coisas que aparentemente são desconhecidas ou abstratas, para enxergar a verdade que é nelas, porque eu acho que foi esse movimento que um ser humano, naquela época de Kardec, trouxe à luz de que há vida após a morte. Sabe lá o que é isso naquela época? Né? E não era um cara arrogante, não é isso, Bellomo? Ele tinha conhecimento, mas tinha amor. Você discutir no meio acadêmico, onde são super céticos, coisas não abstratas, é difícil de se levar adiante a discussão, ele não desistiu. E graças a essa não desistência, nós temos esses livros e inúmeras revistas espíritas escritas à época, não é verdade? Então, assim, acho brilhante Kardec, enquanto ser humano, nesse assumir o desafio de trazer a público algo não substancioso, algo que era levado para o lado místico, e fala, olha, gente, desculpa aí, mas tudo é real, nada é místico, sinto muito, quando vocês morrerem, vocês vão continuar vivos, e se alguém escuta, está escutando espírito mesmo. Então, eu acho Kardec, assim, como exemplo de ser humano, muito bacana. Kardec, ele tinha uma preocupação muito grande, assim, olha, não é todo barulho que você ouve em casa que é espírito. Sim. Pode ser rato. Então, antes de procurar espírito, procura se ter rato em casa. A gente está falando de casas do século XIX. Né? Uhum. Antes de procurar espírito, vê se não é a janela batendo com o vento. Ele mesmo diz isso. A maioria dos fenômenos, quando a gente estuda, a gente vê que as causas são causas materiais. Quando você estuda e descarta todas as causas materiais, porque nenhuma delas explica o fenômeno, bom, agora sim a gente vai pegar e tentar pensar que possa ser uma causa espiritual. Na época de Kardec, Kardec sofreu muito ataque, tanto do clero católico quanto da academia. A academia dizia que os espíritas ficavam malucos, ficavam loucos. E Kardec perguntava, tá bom, o espiritismo é um movimento que cresceu muito. Em poucos anos, em menos de 10 anos, calcula-se que já tinham mais de 3 milhões de espíritas na França. Bom, se esse pessoal está tudo maluco, o sanatório deve estar abarrotado. Vocês têm algum estudo que comprova como era o número de malucos antes do espiritismo e o número de malucos depois do espiritismo para mostrar que houve um aumento?
Dos estudos que vocês fazem nos sanatórios, vocês sabem identificar os que são provocados pelo espiritismo e os que são provocados, por exemplo, por grandes traumas, por medo do demônio, por problemas familiares, por falências no comércio, por problemas físicos. Então, antes de falar que é espiritismo, me mostra os dados. Essa é a cabeça de Allan Kardec. E em relação à Igreja Católica, não estou generalizando, porque Kardec não generalizava, mas existiam discursos que ele publicava na Revista Espírita, né, de bispos, de padres, que o padre dava curso contra o espiritismo, e Kardec sempre falando, o espiritismo é coisa do demônio. O Kardec dizia, para aí, se é coisa do demônio, vamos parar para pensar. Demônio que diz para você ser mais caridoso, demônio que diz para você perdoar, demônio que diz que você deve aceitar sem resmungar as provas da vida, demônio que diz que Deus é justo e é bom, e que você deve ser bom e justo igual aos mandamentos bíblicos. Que raio de demônio é esse? Um demônio que faz propaganda para Deus? Um demônio que devolve as pessoas à igreja ao invés de afastá-las? Porque também tem isso, né? Kardec, ele, na visão dele, você podia ser católico espírita, protestante espírita, judeu espírita, não tinha problema, porque o espiritismo era uma ciência. Então, pelo contrário, o espiritismo, ele dava elementos práticos para que aquilo que o católico acreditava em teoria, aquilo que o judeu acreditava em teoria, aquilo que o muçulmano acreditava em teoria, o espiritismo demonstrava. Então, o espiritismo, ele dava uma demonstração prática para a fé das outras religiões. Por isso que o espiritismo propriamente dito não era uma religião, naqueles moldes, né? Liturgia, sacerdote, livro sagrado. O espiritismo, ele mostrava na prática, ele dava um fundamento racional para a crença das pessoas. Aí Kardec dizia, o número de espíritas que acreditam em todos esses fundamentos da religião é muito maior do que aqueles que se afastam da religião. Então, graças ao espiritismo, muita gente retornou aos bancos da igreja. Então, por que os padres combatem o espiritismo? Essa é a argumentação de Kardec. O que o diabo afastou, o medo do diabo, como uma espécie de fábula, como uma espécie de conto da carochinha, afastou pessoas sérias da igreja, o espiritismo, mostrando a racionalidade da crença espiritual, trouxe essas pessoas de volta para a igreja. Então, a igreja deveria ser grata ao espiritismo por incutir a fé nas pessoas e não tentar afastar as pessoas do espiritismo. Então, a gente encontra tudo isso na Revista Espírita de Kardec. E realmente a contribuição do espiritismo para pessoas que já não acreditavam de um Deus vingativo, de um Deus rancoroso, de um Deus injusto, porque uma criança nasce com deficiência, a outra nasce sadia. Duas pessoas na mesma família, uma acontece todo tipo de azar, de desgraça, a outra todo tipo de sorte. Então, o espiritismo, ele dá uma explicação que permite que as pessoas tenham uma fé mais robusta. E a fé mais robusta aproxima as pessoas de Deus. Então, o começo de Kardec não foi fácil. Como não é fácil também ser espírita até hoje. Cada geração tem os seus desafios. Mas, com certeza, o desafio de um pioneiro como Kardec, de um pioneiro como Leon Denis, como o Alexandre Delaine, Gabriel Delaine, filho de Alexandre Delaine, foi muito maior do que o desafio que nós temos hoje. Hoje, falar que ser espírita não tem a mesma carga negativa que tinha na época deles. E eles nunca negaram. Eles, pelo contrário, o que eles faziam era divulgar cada vez mais o espiritismo, para que o espiritismo, sendo conhecido, diminuísse o preconceito. É um grande desafio para nós também.
E o papel de Kardec foi trazer autonomia, né, como você mesmo fala, autonomia a cada um de nós no sentido da condução da nossa vida moral, né? E como ele explica o funcionamento da vida no plano espiritual também, que seria, como a gente fala, a nossa pátria, né? Aonde tudo se origina e tudo acontece, é para onde iremos retornar. Na hora que ele faz essas explicações, você compreende o que acontece aqui no mundo material, né? Porque tem as explicações do mundo espiritual. Mas eu queria seguir agora para uma outra questão, Bellomo. Existe agora um projeto chamado Cartas de Kardec. Eu queria que você, sinteticamente, explicasse do que se trata. Esse é um projeto que trouxe um fôlego muito grande para o meio espírita, para o movimento espírita. Ele começa com um projeto em 2018, numa parceria entre a Fundação André Luiz, lá de São Paulo, que é uma grande fundação, né, que faz trabalhos assistenciais, trabalho de divulgação do espiritismo maravilhosos, junto com o Instituto Canuto Abreu, que leva o nome de um grande espírita também, uma palavra que poucas pessoas conhecem, chamada polimata. Polimata é um cara que conhece muita coisa, conhece muito bem sobre muita coisa, tem um domínio muito grande de cultura. Canuto Abreu era um espírito poliglota que transitava em diversas áreas da ciência, né, do conhecimento. Então, ele era um polimata. E a ideia desse projeto Cartas de Kardec é preservar mais de 740 documentos que vieram da França com Canuto Abreu para o Brasil, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. O Canuto Abreu, ele era uma pessoa que tinha contato com os espíritas franceses, ele era fluente em francês, como em outros idiomas, e quando ele vai à França, ele tem contato lá com os espíritas, alguns ainda de primeira geração, e esses espíritas disponibilizam o material que ainda havia sobrado da época de Kardec. E existe uma história bem interessante que tem uma revelação espiritual dizendo que a França entraria novamente em guerra e que esses documentos deveriam ser levados para fora da França para serem preservados. Então, esses espíritas franceses, eles entregam esses manuscritos para o Canuto de Abreu, que traz para o Brasil para proteger esses documentos no Brasil. E realmente, quando os nazistas eles invadem a França, principalmente a SS nazista, eles tinham uma visão muito mística. E eles pegavam tudo aquilo que eles consideravam sagrado, místico, hermético, e o espiritismo, né, infelizmente, ele tinha esse rótulo, e pegavam e levavam tudo para a Alemanha. Graças a terem colocado na mão do Canuto Abreu, esses manuscritos ficaram no Brasil. Só que o que é interessante, né? Em 1958, o Canuto Abreu foi a Pedro Leopoldo para conversar com o Chico Xavier, em particular, né, com o Emmanuel, e falar, bom, eu estou com esses manuscritos, e agora, o que eu faço? O Emmanuel falou, olha, é preferível, nesse momento, que você os conserve, e vamos deixar para dar uma publicação no futuro. E foi o que foi feito. E agora, junto o Instituto Canuto Abreu, disponibilizou esses manuscritos para a FEAL, né? Fundação André Luiz, que tem lá um departamento de documentos raros. Eles estão fazendo agora uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, traduzindo esses documentos e colocando esses documentos, tanto no original quanto traduzidos, à disposição do público. Então, é muito interessante a gente ver correspondências das pessoas com Kardec e a resposta de Kardec a essas pessoas. Então, provavelmente teremos assim
uma possibilidade de conhecer mais a rotina de Kardec através desses documentos. Eu, particularmente, não espero nada bombástico, nada assim que, nossa, né, vai mudar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela foi muito bem construída durante os anos que Kardec estava vivo. O que a gente vai conhecer mais é a intimidade de Allan Kardec. Então, é um trabalho que está sendo feito pouco a pouco, está se tornando público, né? Existe a questão também de autenticar esses documentos, ou ter que fazer uma análise, por exemplo, se esses documentos foram autenticados em cartório na França, se é uma análise do estilo de Kardec, uma análise da caligrafia de Kardec, se o papel era um papel que condiz com o papel que foi fabricado há mais de 150 anos. Então, tudo isso ainda vai ser um processo lento e demorado, mas eu tenho certeza que vai contribuir muito para nós conhecermos melhor a história do Espiritismo, principalmente do Espiritismo de primeira geração. Fantástico. Miriam, Thelma, com vocês. Eu até vi assim, uma palestra, assisti domingo, e era acho que é o presidente da Federação Espírita da França, Charles, o nome dele. E aí ele estava colocando falando exatamente desse projeto e falando de que já estão resgatando algumas cartas já autenticadas pelo cartório lá na França, bonitinho. E aí uma delas, algumas cartas, fala ele se correspondendo com a esposa dele, né? E a primeira carta, os pais, a mãe de Kardec, e o pai da esposa de Kardec, autorizando que eles se correspondessem. Então, olha, para poder começar a namorar. Então, é bem interessante esses detalhes. Então, é bem, assim, se você quiser ver essa palestra, acho que é Allan Kardec, 216 anos, está no YouTube. E aí ele vai colocando algumas coisas interessantes sobre já resgatando desse projeto. Então, assim, para a gente resgatar a pessoa de Kardec, o ser humano que ele, né, foi aqui quando encarnado, é muito bom para todos nós, né? O que eu acho curioso nesse projeto, das cartas que já foram disponibilizadas e que eu li, é que já tinha o pessoal do mimimi naquela época. O pessoal já reclamava, Kardec escreveu uma carta para você, até hoje você não me respondeu, estou magoado. Aí Kardec, olha, me desculpa, mas acontece que eu estava viajando, retornei agora, eu viajei pelo interior da França inteiro, só agora que eu pude ver a sua correspondência. Aí o outro, mandei um livro para você e até agora você não deu a sua opinião sobre o livro. Meu querido, eu tenho mais de 1.500 documentos mensais para dar uma olhada, mas daqui a pouco eu chego no seu livro. Rapaz, era uma choradeira, né, um mimimi, que eu fiquei até consolado. Eu achei que o século XXI tivesse gente muito sensível. Aí eu vi que não, na França do século XIX já tinha esse pessoal também. Eu acho que reencarnou todo mundo. Né? Você não me deu atenção, você não leu meu e-mail, mandei um WhatsApp e você não respondeu. Na época de Kardec, a gente pega essas cartas de Kardec, é exatamente a mesma coisa. Mas é bacana para a gente contextualizar Kardec também, né, um pouco mais e compreender a origem disso tudo, né? Por que do interesse dele, por que ele enfrentou essa situação, né, tomou para si e fez essa codificação. E hoje em dia, quantas vidas transformadas, né, Bellomo, por conta desse trabalho? A gente sabe que o Espiritismo é não só ciência, não só religião, mas o aspecto filosófico, quando a gente entra a fundo, modifica as perspectivas, né? Porque o conhecimento que ele traz para a gente do que é a vida, né? Do que estamos fazendo aqui, do porquê das situações que enfrentamos, é fundamental para a nossa melhor... para que a gente caminhe na vida de forma mais segura, né? Mais sensata, mais serena.
E já que estamos nesse mês de Kardec, a gente sabe, né, Bellomo, que muita gente, acho que, não sei, eu sou uma delas, né, mas talvez as meninas, não sei, a gente entra no espiritismo e começa a ler romances. Muita gente não toma contato com a codificação de Kardec. Depois vai ler Chico Xavier, né? Vai ler as obras do André Luiz, vai ler Emmanuel. Mas Kardec em si, muita gente ainda não pegou para estudar e é a base. Como que você orienta, para a gente finalizar aqui o programa, as pessoas que querem estudar o Espiritismo através de Kardec? Ótimo. Kardec, as pessoas falam assim, não é uma leitura fácil. A gente tem que entender que leitura fácil é um conceito relativo. No século XIX, eram poucas pessoas alfabetizadas, mas quem era alfabetizado era muito bem alfabetizado. Então, ele escreve numa linguagem simples para um pessoal que tinha um conteúdo bom. Né? Qualquer trabalhador no cais do litoral francês que fosse alfabetizado tinha plenas condições de ler Kardec com tranquilidade. Hoje, uma pessoa com nível universitário fala, nossa, é difícil, mas é porque o nosso nível de educação também, infelizmente, foi perdendo qualidade no passar do tempo. Para as pessoas que têm uma curiosidade maior, tem uma biografia muito boa do Marcel Souto Maior, chamada Kardec. Ali ele fez um apanhado tanto das obras de Kardec, quanto também da Revista Espírita. A Revista Espírita, Kardec dá um testemunho muito grande do seu dia a dia, dos desafios que ele tinha. Então, para aqueles que têm curiosidade, é um livro muito gostoso de ler. O Marcel Souto Maior também é o autor do livro Muitas Vidas de Chico Xavier, né, que também é um livro delicioso. Então, para aquelas pessoas que querem ter uma introdução, fantástico, ali é muito bom. Se querem conhecer o próprio testemunho de Kardec sobre a sua iniciação ao Espiritismo e sobre como foi o desenvolvimento dele na doutrina, tem um livro da autoria dele, publicado 25 anos após a sua morte, que foi uma coletânea de textos de Kardec, que foi publicado pelo editor da época da Revista Espírita, que é o Pierre Gaëtan de Marie, que se chama Obras Póstumas. Então, se procurar na livraria, está lá, Obras Póstumas de Allan Kardec. A segunda parte desse livro, ela é dedicada a um relato de Kardec dos seus estudos espíritas. Agora, para conhecer o pensamento de Kardec, para conhecer todo esse conteúdo, a melhor coisa realmente é ler as suas obras. Eu até sugiro ler a Revista Espírita de Allan Kardec, porque ali a Revista Espírita são artigos, como são artigos de qualquer revista, né, onde a gente tem várias curiosidades. Por exemplo, Kardec fala como os espíritos descrevem a vida em Júpiter. Então, isso logo na Revista Espírita de 1857. Kardec ele fala, por exemplo, da situação da mulher na França. Então, ele tem um texto sobre isso. Então, a Revista Espírita é um grande repositório de informações. Agora, o entendimento da doutrina espírita, de acordo com os estudos de Kardec, não tem jeito. Tem que começar pelo Livro dos Espíritos. Mas eu sempre começo e nunca consigo. Vamos fazer o seguinte: pega o índice do Livro dos Espíritos, vê um assunto que você tem curiosidade, pega aquele assunto para ler. Depois pega um outro assunto e lê. Quando você for vendo, você vai ficar tão curioso sobre o que está escrito lá, que você vai acabar terminando lendo o livro inteiro. Né? Então, faça isso. Vai pegando o índice, procure lá, por exemplo, Lei de Igualdade. A igualdade do homem e da mulher. Opa, isso aqui me interessa. Porque eu sou uma mulher aguerrida, sou uma mulher que luta pelos meus direitos. Lê, ué. Aqui se fala sobre a lei do trabalho. Que interessante. Eu sou uma pessoa que quer entender melhor as relações de trabalho. Dá uma lidinha ali. O que o espírito faz na vida espiritual? Tem lá uma parte inteira sobre a vida espiritual. Pega o índice, procura os assuntos que você gosta,
e vai lendo. É tão cativante, é tão entusiasma tanto, que eu tenho certeza que fazendo assim, a pessoa rapidinho, ela lê o livro inteiro. E é inesgotável, né, meninas? Toda vez que a gente pega para entender algum assunto, né, como você disse, tematicamente, algo novo surge para a gente, né? Porque o conhecimento ele vai se acumulando. E aí você descobre, eu não tinha percebido esse lado aqui, o que Kardec fala sobre esse tema. E a gente vai ampliando, né, a visão. Enfim, Beloma, a gente encerrou o nosso tempo, infelizmente. Queria agradecer Miriam e Thelma pela presença aqui no programa. Beloma, você, mais uma vez, nosso muito obrigada com todo o seu conhecimento, todo o seu estudo, sua capacidade de transmitir, de comunicação. Obrigada por você estar conosco mais uma vez. E a vocês que nos acompanharam, nosso programa vai ao ar às quintas-feiras, a partir das 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Você pode se inscrever no canal, ativa o sininho, recebe as nossas notificações e também, por gentileza, aproveite para curtir e comentar, porque quanto mais comentários, mais curtidas, mais esse programa, esse conteúdo chega através do YouTube para outras pessoas que mesmo não estejam inscritas, mas que podem, através disso, conhecer o nosso canal. E se você quiser escrever para a gente, o nosso e-mail é tv@comunhãoespírita.com. Estamos também no Spotify, procura lá o Papo Espírita. A todos vocês que estiveram conosco, nosso muito obrigada e até a próxima.